Fala pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre as compras online, entender qual é a proteção legal, entender o que o CDC traz, quais são os direitos que estão envolvidos e até algumas dicas para você não ser enganado. Hoje a gente vai neste guia passar um pouquinho sobre cada coisa dessa, para que você entenda que a internet não é uma terra sem lei. A proteção legal, o CDC traz, a legislação traz, a jurisprudência traz e eu quero trazer um pouquinho para você aqui hoje. O direito ao arrependimento é o primeiro direito que eu quero falar para você. O que é o direito ao arrependimento? Ele é a possibilidade que o consumidor tem de cancelar compras feitas fora do estabelecimento comercial, ou seja, pela internet, no prazo de até 7 dias, sem precisar de justificativa e com direito à devolução integral de qualquer valor pago. Mas fique atento. Primeiro, esse prazo é em dias corridos, então não são em dias úteis, são 7 dias corridos. Segundo, é que esse prazo começa a contar a partir da assinatura do contrato ou do recebimento do produto. Então fique atento. Esse é um direito importantíssimo, mas que você precisa ficar atento com o detalhe dos prazos. O atraso da entrega da compra é algo que você pode ficar atento também. O atraso, segundo a jurisprudência, ela pode se caracterizar como um descumprimento da oferta, o que está disciplinado lá no artigo 35 do CDC e que pode trazer três opções para o consumidor. A primeira é o cumprimento forçado da entrega. Eu quero este produto e a empresa precisa pagar o produto. Então seria o cumprimento forçado da entrega. O segundo é a mudança por outro item que é semelhante, equivalente, mas não é exatamente o mesmo item. E a terceira opção é a desistência com a restituição integral dos valores pagos, inclusive com frete. Então o CDC lhe dá três opções em caso de atraso na entrega, que está disciplinado lá no artigo 35 do CDC, e você precisa ficar atento nesse detalhe. Outra coisa que você precisa ficar atento é com o produto que veio com um defeito. O CDC ele vai dar o prazo de 30 dias para a empresa sanar esse vício, ou seja, para consertar esse defeito. Não sendo feito isso, o consumidor tem três opções. Ele pode exigir a troca do produto, ele pode exigir o abatimento do preço proporcional ao vício, ou seja, ao defeito do produto, ou a devolução integral dos valores, inclusive com o frete que foi pago naquele produto. Então o CDC lhe dá três opções em relação a produtos com defeito. É importante você entender também quais são as provas, quais são os documentos que você pode produzir. Alguns deles valem ouro. Então, print de oferta, conversas pelo WhatsApp, conversas pelo chat, pelo e-mail, comprovante de pagamento, nota fiscal, coisas como a foto do produto ao chegar, vídeo abrindo o produto que comprova que o defeito não é posterior, mas já veio com o produto, podem ser fundamentais para comprovar que houve o dano e você poder ser ressarcido nos seus direitos. Outra coisa importante, a empresa não resolveu. Eu entrei em contato com a empresa e ela ainda não resolveu. Existem alguns caminhos na seara administrativa, sem entrar com processo judicial, que o consumidor pode ir atrás. Um deles é o site Reclame Aqui, ou também o site consumidor.gov. Esses são sites em que o consumidor pode fazer uma reclamação e atrelar isso à reputação da empresa. E muitas empresas utilizam o Reclame Aqui como uma boa ferramenta para resolver questões como essa. Então é uma ferramenta que você pode estar usando também em situações como as que a gente já falou. É importante também que você fique atento à questão da garantia. Existem pelo menos três garantias que a jurisprudência e a doutrina vão trazer. A primeira é a garantia legal, ou seja, é aquela que a lei trouxe. A lei trouxe para serviços e produtos determinada garantia, determinado prazo de garantia. O segundo é a garantia contratual, é aquela que é oferecida pelo fornecedor e está em contrato. E a terceira é a garantia estendida, é aquela que o consumidor paga. Ela é oferecida pelo fornecedor, mas o consumidor paga para ter acesso a ela. Então são três tipos de garantia e elas são importantíssimas você conseguir conceituar e entender a diferença na hora de pleitear o seu direito relacionado à garantia do produto. A repetição do indébito é outro tema importantíssimo. Ele está disciplinado no artigo 42 do CDC e trata de situações em que o consumidor é cobrado indevidamente de um valor. O CDC vai trazer que essa devolução de valor, caso haja uma cobrança indevida, ela deve ser feita em dobro. Então fique atento à repetição do indébito. Esse é um direito importantíssimo disciplinado no Código de Defesa do Consumidor. E aí chega num ponto que você diz, doutor, eu já tentei de tudo. Eu já conversei com a empresa, já mandei mensagem, já liguei, já mandei e-mail, já tentei no consumidor.gov, já tentei no Reclame Aqui, não consegui. É possível pleitear seus direitos na justiça. Inclusive em casos graves, em casos onde o consumidor foi vítima de uma falha grave na prestação de serviço, houve um grave prejuízo, a jurisprudência já tem entendido que o consumidor pode inclusive pleitear um dano moral, um dano material, para reaver o seu valor gasto e também a sua moral que foi abalada. Então, fica atento nessa situação, porque muitas vezes a empresa não consegue resolver ou não resolve satisfatoriamente e é preciso acionar a justiça.
Eu quero encerrar trazendo para você algumas dicas de como identificar golpes em compras online para evitar que você caia e tenha esse prejuízo. O primeiro deles é a questão do preço. Um preço de produto muito abaixo do mercado, que com certeza, ao analisar de cara, você já percebe que tem algo estranho, você já começa a desconfiar, você percebe que é um terço, menos da metade do valor que sites muito respeitados estão vendendo, desconfie. Muitas vezes é golpe e você pode estar caindo num golpe desse por achar uma oportunidade de ouro que na verdade não existe. A segunda é a falta de informações da empresa ou um site suspeito. Você está acessando aquele site, vê alguma coisa suspeita, um link que não está batendo, uma informação que está faltando, não está batendo da forma como o site deveria estar, desconfie. Pode ser que muitas vezes você se depare com sites que são muito parecidos com o site original da empresa, mas na verdade não são. Desconfie desses pequenos erros, confira, reconfira antes de comprar online. E a terceira coisa é a questão do Pix e transferência. Geralmente esses sites golpistas, eles não permitem a opção de cartão. Então eles só permitem a transferência por Pix ou por transferência bancária, e aí você já pode ficar desconfiado, porque não é a praxe do mercado de compras online. E isso pode ser um indício de que você está sendo talvez vítima de um golpe. Então fica atento nessas três dicas, que muito provavelmente você já estará muito mais preparado para não cair num golpe. Eu espero que esse guia tenha sido útil. Nós vimos um pouco, de forma bastante resumida, sobre alguns direitos relacionados às compras online, mas é importante que, caso uma situação surja e você não sabe como resolver, procure um advogado consumerista especialista. Ele vai poder analisar o seu caso, conhecer as provas que você tem, analisar detalhadamente a sua situação e ver qual é a melhor solução jurídica. Não perca seus direitos. A importância de conhecer esses direitos é a importância de você poder pleiteá-los, inclusive na justiça. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil. Qualquer dúvida, se ficou alguma dúvida, se tiver alguma situação, deixe aqui nos comentários que a gente vai estar respondendo. Até o próximo vídeo.